Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos nessa formação mensal a partir do compêndio, esse mês a partir da página 124, como a irmã Paulina vem de sublinhar o título, Rezar com nossa história para a purificação da memória. Eu acho que é um dos temas mais desenvolvidos do compêndio. Eu tento cada vez de diminuir, sintetizar, ser mais breve possível, mas lá são várias páginas. Não vamos ter tempo de ler tudo e de comentar todas as frases, hein? Mas vamos, espero, fazer o principal, o essencial, hein, para entender. E você pode deixar o Espírito Santo também revelar, ensinar, aconselhar e anotar, hein, bem o que o Senhor quer dizer através desse pequeno instrumento. Então, se fala da purificação da memória na preparação do jubileu que vai acontecer o ano que vem. Cada jubileu é uma ocasião de purificação da memória. E alguns de vocês, os mais velhos, podem se lembrar como o Papa São João Paulo II insistiu na véspera do ano 2000, há 24 anos atrás. Tem alguns de vocês que não eram nascidos ainda. Então, alguns se lembram, mas o Papa São João Paulo II insistiu muito para que essa purificação da memória seja vivida, atualizada, não somente na igreja, mas também na sociedade, nos estados, em todos os níveis da vida social, a fim que o Senhor nos transforma e nos faz avançar no tempo. O tempo que passa é uma ocasião de purificação. O Papa Francisco, há pouco tempo, dizia: as perseguições da igreja participam da sua purificação. Então, a purificação da memória, se fala mais disso, purificação, pacificação da memória. Se fala de purificação mais que de cura da memória. Eu acho que não é isso, não é a cura da memória. Muitas vezes gostaríamos que uma coisa não existisse e que seja tirada da nossa vida, mas isso não é o fato de tirar as coisas da memória, não sei se é teológico, não sei se faz parte da vontade de Deus. Porque, por exemplo, Jesus, aparecendo ressuscitado a seus discípulos, aparece mostrando a cicatriz, mostrando as chagas sagradas, mesmo no seu corpo ressuscitado. Então, a memória do corpo mostrava o que ele foi, o que foi ferido, as suas feridas. E, alguma vez, também, essas feridas são importantes porque, através dela, através de uma coisa dolorida, uma coisa trágica, dramática, finalmente, Deus purificou minha alma, Deus transformou minha vida através dessas feridas. Ontem participamos da missa lá em Bangu e o padre Guilherme teve uma lembrança a nos partilhar na sua homilia de Santa Margarida Maria. A nossa irmã talvez saberia dizer melhor que eu. Mas Santa Margarida Maria, recebendo visões místicas, se confiou tudo isso a seu confessor, o Santo Claudio de la Colombière, desculpe en français, Saint Claude de la Colombière, santo, ele é canonizado, um jesuíta, e Margarida Maria confiou suas visões. E esse bom jesuíta, para testar, para verificar a veracidade, a verdade dessas visões, disse a ela, Margarida Maria: pede ao Senhor qual foi o meu último pecado confessado, para verificar se realmente o Senhor que comunicava essas visões. A próxima visão
você pede ao Senhor qual foi meu último pecado confessado. E depois, Margarida Maria encontrou o jesuíta. O que o Senhor te falou? E o Senhor disse, ele respondeu, eu não me lembro. Eu não me lembro do último pecado do padre. Então, essa reação, esse discernimento místico, teológico é muito interessante, porque é isso mesmo, é a palavra de Deus. Deus nunca vai te lembrar teu pecado, porque não quer se lembrar. Deus não tem ideia do mal, Deus não tem memória do mal. E contrário a nós muitas vezes colocamos em nossa memória coisas ruins, lixo. Isso que precisa de purificação da memória, porque São Paulo vai dizer, guardai o que é bom. O que é bom. 1 Tessalonicenses 5. Guardai o que é bom. E nós guardamos coisas ruins, que devemos rejeitar, que devemos depositar e não acumular, não colecionar. Ah, meu Deus, somos nesse ponto masoquista alguma vez de guardar a nossa memória. Então, a nossa memória precisa de purificação. Você vai ter o computador que está remoendo lá, remoendo, não avança. Você vai desfragmentar, você vai purificar a memória, você vai tirar as coisas pesadas. Você faz isso com notebook, precioso, tão precioso. E você não faz com sua memória. Então, isso nos interpela, não? Para mim, me interpela bastante. De permitir que nosso Senhor purifique a minha memória. São 7 pequenos capítulos que eu vou tentar de sintetizar o mais possível. A palavra de base também que nos ajuda, o livro do Deuteronômio. É engraçado porque hoje é a primeira leitura. Eu não fiz de propósito. Deuteronômio 4, 9. Apenas fica atento a ti mesmo. Presta muita atenção em tua vida, para não te esqueceres das coisas que os teus olhos viram, e para que elas nunca se apartem no teu coração. Em nenhum dia de tua vida, ensina-as aos teus filhos e aos teus netos. Deuteronômio 4, 9. Mas como tu vai ensinar essa boa memória recebida e inspirada por Deus, se você esquece? Como tu vai passar aos outros o que para ti mesmo você esqueci? Bendiz o Senhor a minha alma e todo o que é em mim o seu nome santo. Bendiza o Senhor a minha alma e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa a tua culpa toda e cura todos os teus males. Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e de compaixão. E ele quem sacia teus anos de bem e como a da águia, tua juventude se renova. O Salmo 103. E São Paulo, na segunda carta ao Timóteo, vai dizer, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Porque somos pessoas que esquecem. Quando eu recebo uma graça, eu sou dentro da graça, eu sou transbordando, chorando, alegre, todos os meus sentidos participam. Mas o que acontece depois? Eu me acostumo e finalmente eu vou como um pouco relativizar. Cuidado. Hoje vamos celebrar, fazer os engajamentos, acompanhar nosso irmão João Mateus, que vai celebrar seu engajamento definitivo e também seus votos temporários renovados na vida consagrada. São necessários esses momentos, são necessários por etapas para não somente nos lembrar do chamado de Deus, mas para actualizar hoje e para decidir de querer, de me amarrar, de me consagrar a esses engajamentos. Porque se não tem engajamento, se não tem essa formalidade, se podemos dizer, sim, é verdade, eu me lembro, em minha vida eu vivi isso. Mas
rapidamente podemos esquecer e nos distanciar da graça recebida. E por isso que tudo isso faz parte da encarnação, da nossa vida encarnada. Hoje, nossa geração, nossa cultura, o meio ambiente de hoje não é muito favorável a essas coisas. Hein? Engajamento, votos, promessa, contrato. Ai, meu Deus! Tem uma certa aversão disso. Mas se não fazemos isso, é uma parte da vida encarnada que não funciona. Porque, porque hoje é o Deus da liberdade. A liberdade, então, não precisa de tantas coisas, de dogma. Então, se você acha isso, você favorece que as igrejas evangélicas vão se construir todo ao redor de tua casa, porque você favorece também essa mentalidade. Porque é necessária a memória encarnada. Dogma da igreja, decisão da igreja no século 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20. Tudo que foi vivido precisa que seja encarnado, gravado em nossa memória. E vamos ver, a igreja é a depositária justamente desse dom, desse grande dom que é a revelação, mas não somente a revelação subjetiva que passa, mas também a tradição da santidade, dos santos. Os dogmas são importantes para marcar, os concílios são importantes. São pessoas que morreram pela declaração de tal concílio. E nós deixamos passar porque nos acostumamos. Mas faz parte da vida encarnada de gravar essas coisas para não esquecer. O primeiro pequeno capítulo, o que é a memória do coração, página 125. E vamos consultar um pouco nesses pequenos capítulos o que São Agostinho, a partir do século V, mas que é muito moderno hoje, Santo Agostinho, é um campeão da memória. Santo Agostinho, meu Deus, solicita a memória muito, muito, muito. E você sabe que a memória, como faculdade natural, faculdade nobre, falamos disso no festival, em Palmas também, mas eu vou desenvolver essa vez, porque eu falei dos 6 pequenas coisas importantes da memória, mas a memória é ligada à esperança. Uma pessoa que tem uma memória entupida, ela tem dificuldade com a esperança. Por quê? A graça da esperança se encaixa na faculdade da memória. A memória é relacionamento ao passado, mas se o passado não é bem resolvido, a pessoa não tem uma grande esperança. Porque ela não resolveu o passado, não se reconciliou com seu passado, e como um elástico que impede a pessoa de entrar na esperança. O que é a esperança? Eu pequei hoje de novo, minha tendência a me encolerizar, me irritar, eu fiz um pecado contra a caridade, eu sou desesperado. Bom, eu falta de esperança. Mas aquele que tem esperança vai dizer, mas hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Isso é a esperança. Essa pessoa que desespera de hoje, cai no buraco. Ela vai cavar seu túmulo. Mas a pessoa que tem esperança diz, não, até agora eu não consegui, mas eu acho que vai chegar. Graça da esperança. A inteligência também, o que abre a inteligência é a fé. A fé se encaixa na inteligência e ilumina nossa inteligência. A fé ilumina nossa inteligência. A revelação divina ilumina a razão. Não é contrária à razão. Ela vem fortalecer, dar consistência à nossa inteligência. E o que dinamiza a vontade, o que vai provocar a vontade, é o amor, é a caridade. A caridade vai
Fazer-se decidir, eu vou perdoar. Eu vou amar minha irmã, que me faz muita dificuldade, mas eu vou escolher de amar. Amar não é sentir, é consentir, decidir. Então, do mesmo modo, a memória se cura pela graça da esperança, na medida que ela se deixa purificar. A memória do coração, então, Santo Agostinho, no século 4 e 5, realmente, vamos ler algumas citações. Na memória, diz, página 125, na memória para nos lembrarmos de Deus, da sua palavra, na inteligência para o conhecer e na vontade para o amar. Essas três virtudes teologais funcionam juntas em relação com nossas três faculdades: inteligência, vontade, memória. Então você percebe que essa trilogia não é de hoje. Santo Agostinho já recebi essa geografia, essa definição que nos ajuda, que é muito interessante. Três faculdades interiores de nosso espírito. Consideramos na alma humana essas três coisas, a memória, a inteligência e a vontade. As três atuam em tudo o que fazemos. Em tudo o que fazemos, vamos engajar as três. E quando cada uma delas é regulada de acordo com o bem e com a verdade, todas nossas ações são boas e justas. Isto é, quando a nossa memória não é enganada por um esquecimento, um lapso, nem a nossa inteligência por um erro, nem a nossa vontade por algo injusto, então ela participa à ação do bem. Eu sou no bem. Eu quero mudar de caminho, eu quero ir embora. Então, porque você não estava no caminho do bem? Você estava no caminho do mal? Não, verifica. Por que você quer deixar o caminho do bem? Quando Santo Agostinho diz, são ações boas e justas, porque as três participam. É assim que somos recriados à imagem de Deus. Todas nossas ações são, portanto, realizadas por estas três faculdades. Nunca agimos sem que as três estejam a agir ao mesmo tempo. Interessante. Nas confissões, a partir do livro 10, você pode encontrar a fonte dessas palavras. Segundo pequeno capítulo, a memória das bênçãos de Deus. Muitas vezes, como dizemos na introdução, temos uma amnésia espiritual. Meu Deus. Então, e por isso que devemos fazer, para sair da amnésia espiritual, de fazer anamnese. Significa lembrança. E por isso que em São Lucas, no ano sabático, em qualquer momento, precisamos de voltar à nossa anamnese vocacional, anamnese das bênçãos de Deus, dos feitos de Deus em minha vida. Isso é muito importante. Santo Agostinho fala da sua infância como uma coisa que ele já vivia. Porque então eu já existia, vivia, sentia, cuidava da minha integridade, eco de tua profunda unidade, fonte de minha existência. Guardava também com o secreto instinto a integridade dos meus outros sentidos e deleitava-me com a verdade nos pequenos pensamentos que formava sobre coisas pequenas. Você percebe como ele se lembra de sua infância dessa maneira tão positiva, como uma coisa que ele já viveu. Antes de conhecer Jesus, ele conhecia Jesus há 30 anos. Mas na sua infância, ele se lembra dessa virgindade, dos pensamentos, dos desejos. É muito importante de fazer isso em nossa vida também. Tua história não é tão ruim. Você tem uma lembrança muito boa, muito positiva. Reage pensa, memoriza essa infância santa, pura, da pequena criança que você foi.
Não esquece, porque senão a tendência é de ver só a ferida. Ah, meu Deus! O abuso que acontecia há meus 4, 5, 6 anos, só isso. Mas Santo Agostinho se lembra dessas coisas. Não queria ser enganado, tinha boa memória. E me ia instruindo com a conversação. Alegrava-me com a amizade. Fugia à dor, ao desprezo, à ignorância. Eu não seria isto em tal criatura digno de admiração e de louvor? Pois todas essas coisas são dons do meu Deus, que eu não dei a mim mesmo. Eu não me dei isso a mim mesmo. Eu recebi toda essa existência nele, na minha infância. E todos são bons. E tudo isso constitui o meu eu. Não é só a tua ferida que constitui o teu eu. O que me criou, portanto, é bom, ele próprio é o meu bem. A ele louvo por todos esses bens que integrava meu ser de criança. E depois ele fez estudo de retórica. Ele queria ser um advogado famoso, muito instruído. Na retórica significa a arte de poder saber falar, a arte da eloquência. Ele estudava isso e se tornou professor de retórica. E por isso que ele foi enviado em Roma e Milão, na Itália, para continuar. Mas ele foi professor em primeiro em Cartago, na Tunísia de hoje, África do Norte. Ele foi nessa pesquisa, nesse trabalho. Depois ele vai dizer, era com admiração que me recordava diligentemente do longo do tempo decorrido destes meus 19 anos, quando comecei a arder no desejo da sabedoria, propondo-me, quando achasse, abandonar todas as vãs esperanças e enganosas loucuras das paixões. Há 19 anos, ele começa a querer rejeitar as paixões e as coisas que são vãs esperanças. 19 anos. Interessante. Chegado, porém, aos 30 anos, ainda continuava preso ao mesmo lodaçal, na mesma lama, na mesma vida complicada. Havido de gozar dos bens presentes, que me fugia e me dissipavam. Entretanto, dizia, amanhã hei de encontrá-la. A verdade aparecerá clara e a abraçarei. A esperança de Santo Agostinho. Muito interessante. Mas amanhã vai chegar. Vai chegar esse momento de vitória, esse momento de passagem dessa lama, lodaçal. Não conhecia essa palavra, eu descobri nesse compêndio. Bom, há 30 anos, quando vai chegar 30 anos, eu me lembro, Maria José, quando eu tinha sofrido de muita timidez, nos casamos, eu tinha 22 anos, mas eu sofria muito dessa timidez. Ela queria convidar colegas, amigas. Eu perguntava, são quanto? São 7 ou 8. Oh, meu Deus, são 7 ou 8. Eu me pensava lá já na mesa com esses 7 ou 8 amigas de Marie. Dizia, não. Eu acho que eu não vou participar dessa refeição. Bom, ela me acompanhou, me ajudou bastante, mas ela me dizia, quando você vai ter 30 anos, você será um homem livre. Graças a Deus, eu acho que aconteceu. Começou. Mas isso é uma palavra de esperança. Santo Agostinho disse isso. Aos meus 30 anos, acho que amanhã hei de encontrá-la. A verdade aparecerá clara e abraçarei. Então, não abandona esse caminho, queridos. Quando temos um desejo de fazer outra coisa, é normal, é legítimo. Desejo de fugir, é normal, é legítimo. Mas, muitas vezes, e você disse isso na véspera de uma grande graça, desse amanhã que vai me permitir de avançar. Ah, meu Deus! Eu passei uma etapa.
E a pessoa vai fugir, vai fazer a mal e fugir. E muitas vezes é a véspera. Né? São Jean-Marie Vianney, quantas vezes ele acontecia ataque do demônio e um dia ele se abandonou, né? Se desarmou, disse: eu acho que com o demônio vamos fazer amizade. São João-Marie Vianney disse isso. Eu acho que vamos fazer amizade com o demônio porque a véspera de uma grande graça, ele vem queimar a cama, queimar a casa, a cozinha, e não sei o que, a véspera de uma grande benção que vai acontecer. Terceiro pequeno capítulo, a memorização da palavra divina. Já dizemos um pouco no primeiro a memória das bênçãos de Deus como fatos, como acontecimento, mas memorizar a palavra divina, a manducação da palavra e ruminar a palavra para guardar. Muitas vezes as pessoas engolem a palavra, mas não têm tempo de ruminar. Somos como bois, devemos ruminar. Não chicletes, mas a palavra. Somos feitos para ser esses animais que ruminam uma coisa. Ruminam o quê? Nosso pai espiritual, muitas vezes ele deixava uma palavra em língua, como uma ruminação, uma oração sem cessar. A palavra de Deus deve nos acompanhar. Qual é a palavra de Deus que te acompanha hoje? Qual é a palavra que queima teu coração hoje? Nós somos feitos para viver só a partir dos instintos, a partir dos sentimentos, da emocionalidade, da sensibilidade. Não. Qual é? Como homem de Deus e mulher de Deus. Pois, Santo Agostinho vai dizer, o que é mais ouvir, ler e depositar copiosamente coisas na memória, senão vários processos como de beber. O Senhor, entretanto, prediz a respeito de seus seguidores fiéis que mesmo que bebesse qualquer coisa mortal, não os faria mal. E ele vai descrever essa ruminação da palavra com essa imagem. O pão que o ouvido deposita no estômago de tua memória. A palavra de Deus que você ouve, ela deve ser depositada no estômago de tua memória. Ele compara a memória como um estômago que vai acolher, aproveitar desse alimento celestial. É engraçado. Então, devem ter essa consciência acordada quando a palavra de Deus é proclamada, de acolher para guardar. Senão, se o alimento que vem no estômago não é guardado, é rejeitado, não sei, não vai dar energia ao nosso corpo. A mesma coisa do alimento celeste, que deve ser ruminado. Ele vai dizer, citando o Salmo 141, o sábio rumina, a palavra, o estulto não rumina. O estulto deixa, engole, como água. Não tem efeito. E depois ele vai dizer, final da página 127, vejo na tua alma duas faculdades, a memória e o pensamento. São, por assim dizer, a ponta e o olho. A ponta da alma e o olho dessa alma. Esta cidade, Cartago, onde ele ensina a retórica, formou-se então aí, não porque já existia, mas estava escondida. E por que estava escondida? Porque o teu pensamento estava concentrado num outro lugar. Mas assim que o teu pensamento se voltou para o que tinha anteriormente, confiado à tua memória, Cartago tornou-se presente para a tua alma. E a tua alma, de alguma forma, teve vislumbre claro dela, uma lembrança dela. Bom, eu não conheço vigia, eu não fui um vigia, mas são vários que são de vigia, outro de Moju, outro de não sei qual imperatriz, ou não sei qual coisa também maravilhosa do Brasil. Bom, mas na medida que eu fui lá,
essa coisa se torna visível, ela existe. Então, a palavra de Deus devemos dar a autorização de existir em nossa vida. Senão, ela passa como nas penas do pato, da galinha. Ela vai passar como água em cima e não penetra. Precisa de acolher essa palavra. A prudência é o conhecimento do que é bom, do que é mau e do que é indiferente. Consiste na memória, na inteligência e na previsão. A memória é a faculdade que recorda ao espírito o que foi. A inteligência é aquela que percebe o que é. Através da previsão, a mente vê o que há de ser antes de acontecer. A previsão. Então, essas faculdades são muito importantes a fazer funcionar e devemos ter consciência delas. Santo Agostinho, ele tem um fundamento antropológico muito interessante. E também o que fica registrado na memória e o que tem peso. Esse tema, Santo Agostinho, é muito interessante. O amor de Deus em nós tem um peso. É assim que podemos reconhecer uma coisa efêmera, fútil, que passa, que não tem grande valor, do que é do Espírito Santo. Para discernir um carisma, por exemplo, uma palavra carismática, geralmente ela tem um peso. Porque algumas pessoas vão dizer, mas tudo que meu imaginário produz, eu vou avançar no microfone para dizer uma palavra do imaginário. Não, isso não é um carisma. Um carisma, uma palavra da parte de Deus, deve ser, como diz Santo Agostinho, um peso, uma autoridade, um peso, uma consistência. Não é uma coisa volátil lá. Eu tive uma visão de uma máquina a lavar roupa, não sei o quê. Bom? Uma coisa bem imaginária, que não tem muito peso fundamental, e nem teológico. Tornai-vos, como diz Santiago, praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganado vós a vós mesmos. Não podemos se deixar enganar pela palavra que passa cada dia. Eu vou me acostumar, é chato, é a mesma coisa, eu sabia. Não é sério. Esse comportamento não é sério em relação com a palavra. Eu vou dar força, poder, peso a essa palavra que me é dada. 4, capítulo 4, fazer memória nas orações e na celebração da Eucaristia. A Eucaristia é o memorial da morte e da ressurreição de Cristo. Então, memorial, isso vai diretamente à nossa memória. Nos lembrar da Eucaristia. Um jovem que saiu da nossa comunidade há 2 anos atrás, me enviou uma carta há 2 semanas atrás, me dizendo, eu comecei a não mais ir na Eucaristia. Depois eu me distanciei de fazer a adoração cada dia. Depois eu não fiz mais também a Lectio Divina. Então eu acabei de ir só na missa do domingo. Bom. E depois eu recomecei a beber e a sair com pessoas de outra coisa, de outro interesse. E eu abandonei mesmo a missa do domingo. E finalmente esse irmão voltou pagão. E agora ele está fazendo um caminho de volta com muita vergonha, muita tristeza. Bom, não sei como ele vai recuperar as coisas que ele vem de perder. É muito fácil de perder, muito fácil. De esquecer, de não fazer funcionar com nossas faculdades. A inteligência, a memória e a vontade. É muito fácil. E aquele que não tem uma estrutura pessoal, precisa. Uma comunidade é para dar essa estrutura. A maior parte de nossos irmãos e irmãs, eu faço parte,
não tem estrutura pessoal para viver cristão isolado, sozinho. Não tem. E a vida comunitária é dom da misericórdia divina. Para nós poder se manter. É dom da misericórdia. É tutor. Eu vou falar disso na missa de hoje, lá para o engajamento de João Mateus. Precisamos de tutor. A comunidade faz obra de tutor. Estaca, você diz. Como se diz? Estaca. Porque se a tomate não tem tutor, ela está assim. E não vai ter fruto de tomate. Ela é chamada a ter fruto de tomate, de bela tomate, mas ela não tem uma coluna vertebral. O planto de tomate não tem. Eu vi meu pai, cada vez que plantava muda de tomate, fazia uma estaca. Porque ela não tem força para se dirigir e produzir fruto como uma pequena árvore, por exemplo. Ela não tem. Então, se ela não tem tutor, ela cai. Para nós, me desculpa, mas eu vejo a comunidade como essa estaca, porque precisamos. É dom da misericórdia divina. Ponto final. Não é mérito, não é uma virtude, uma honra de fazer parte de uma comunidade. É uma graça de misericórdia que nos é dada. Fazei memória de mim. Todas as vezes que comer e beber, fazei isso em memória de mim. A Eucaristia é o memorial da vida, da morte e da paixão de nosso Senhor. Cada dia recebemos essa santo alimento. E a Virgem Maria também, página 129, como diz São João Paulo II, ela é o modelo da igreja que é justamente alimentada pela palavra e pelo pão eucarístico. Ela que recorda sempre as maravilhas operadas. Ela que anuncia a maravilha mais sublime de toda, a encarnação redentora. Cada vez que vamos na missa, participamos da Eucaristia, nossa memória recebe a lembrança da encarnação redentora. Significa de nossa salvação. Alimentamos nossa salvação cada vez que vamos buscar esse santo alimento da Eucaristia. Número 5, pequeno capítulo número 5, fazer memória é interessante. São os títulos que Santo Agostinho também desenvolve, mas é interessante de ver, fazer memória daqueles que amamos. Como esquecer as pessoas que o Senhor nos oferece a amar? Minha família, meus pais, meus próximos da minha família, e para quem eu devo rezar cada dia. Eu me lembro quando eu devia sair da casa lá, próxima de meu pai, que tinha mais de 80 anos, para começar nossa vida de discípulo de Jesus. Devíamos ir no outro lado da França, para começar a Juventude de Luz com o padre Daniel Ange. E para mim foi grande sacrifício. Meu pai, viúvo, sozinho, velhinho, não tinha carro, não tinha nada para guardar sua vida simples que ele vivia. Eu ajudava fazendo isso, trazendo alimentação, trazendo coisas a fazer por ele, bom. E para mim foi maior sacrifício, eu acho. Mas nunca me arrependi. Por quê? Meu amor por ele se transformou a uma oração de fé por ele cada dia. Era 2 minutos, 3 minutos de rezar por ele cada dia. Mas quando eu voltei em casa porque ele se preparava já a morrer, eu nunca teve remorso porque eu sabia que esse homem que não conhecia Deus era acolhido na casa de Deus. Por causa da oração de fé de cada dia. Se eu ficava ao lado dele,
cuidando das coisas materiais, da saúde, das coisas da organização de sua vida, talvez eu não teria feito esses atos de fé que eu fazia cada dia por ele. Então, amar não significa de amar segundo os pagãos. Hein? Os pagãos vivem a mesma coisa, como disse Jesus. Amar significa desejar o bem do outro, desejar a salvação de minha família, de meus familiares, a pessoa que eu amo. Hein? Então, é isso que importa. Se você é trabalhado pelo amor de tua família, transforme esse amor em ato de fé, de atenção, de benevolência, como nunca você teve. E você pode fazer isso a 2.000 quilômetros. Os missionários que vão na África ou na Ásia, há um século atrás, durante 19 séculos, não pensavam voltar em casa. Mas com certeza eles participavam da salvação pela intercessão, a salvação de seus familiares pela intercessão cada dia. Isso que devemos viver. E, número 6, a necessidade da purificação de nossa memória. E o jubileu do ano que vem é uma ocasião a não perder, porque para viver bem esse ano jubilar, de justamente se preparar e pedir ao Senhor essa purificação da memória. O Papa Paulo VI lembrou isso, o Papa São João Paulo II também, na preparação do Jubileu 2000, como a penitência e a reconciliação são elementos importantes para se preparar a qualquer jubileu. Penitência e reconciliação. Você pode ler, por exemplo, a carta de São João Paulo II, Tercio Millennio Adveniente, que ele publicou para preparar o ano 2000. Então, isso é muito interessante de buscar para viver essa purificação. Santo Agostinho, página 131, vai dizer: gloriai-vos todos vós, retos de coração. Voilà. Por que precisamos de uma purificação da memória? Para que nosso coração se torne reto. Muitas vezes ele é torto, muitas vezes ele é ingrato, muitas vezes ele esconde. Reto de coração. A reta intenção é uma coisa importante que devemos trabalhar de nossa consciência, a reta intenção. Porque muitas vezes temos interesses que são inspirados pelo pecado, interesses, desejos que não são justos. De trabalhar a reta intenção. São aqueles que não resistem a Deus, diz Santo Agostinho. Aqueles que têm. Se queremos saber se temos uma reta intenção, Santo Agostinho vai dizer: presta atenção para compreender o que é reto de coração. Esta é a diferença entre coração reto e coração malvado. Reto de coração é aquele que, sofrendo contra a sua vontade, aflições, tristeza, trabalho, humilhação, contra a sua vontade, atribuiu tudo isso à justa vontade de Deus. Não sei se você chegou lá. E não a julga insensata, como se não soubesse Deus o que faz, porque castiga um e outros poupa. Malvados de coração, maus e perversos, aqueles que dizem ser injustos aos males que sofrem. Aí é uma verificação terrível. Se você vem a sofrer, sem querer, aflições, tristeza, trabalho, humilhação, se você diz que é justo diante de Deus, você tem um reto coração. José do Egito, voilà, um belo exemplo. Mas eu não cheguei lá, eu não sei se você consegue, eu não cheguei lá, não. Preciso de trabalhar minha consciência e minha memória e todo o resto. Então, perdoar a partir do fundo do coração.
pedir a Deus de visitar o fundo de nosso coração. O coração que se entrega ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão, diz o Catecismo da Igreja 28:43, e purifica a memória. O coração que se entrega ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Enfim, para concluir, vamos pular o número 7, a memória sagrada da Igreja. Já falamos um pouco. A Igreja, como disse 1 Timóteo 3,15, página 135, a Igreja é coluna e apoio da verdade. A Igreja conserva na sua tradição e a sua memória viva a palavra de Deus. É o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. A liturgia é o memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. Então, a Igreja é a memória dos dons de Deus pelo povo de Deus. Ela é como essa mãe que a Virgem Maria representa em sua pessoa. A Igreja, na sua coletividade, ela é como essa mãe que guarda os bens, que conserva, como Maria fazia, tudo em seu coração, em sua memória, em sua tradição, em sua liturgia. É um tesouro que nossos irmãos e irmãs evangélicos não conhecem. Infelizmente, não conhecem. Como diz Santo Agostinho, de novo, como a memória é frágil, quis escrever o que temos discutindo, para que estes rapazes, esses jovens, aprendam ao mesmo tempo a dar atenção a estas questões e atacar ou defender. Então, é por isso que anotar, guardar, sublinhar e voltar a ler esse livro de memória é muito importante. De não esquecer de voltar a ler nossas notas. A memória divina, São João Paulo II, vai dizer, citando o Salmo 8, que é o homem para vos lembrardes dele. Pergunta-se o salmista. A oração é o espaço onde, de modo mais simples, se manifesta a recordação criadora e paterna de Deus. A memória, a recordação criadora e paterna de Deus. Deus se lembra de nós. Eu vou esquecer dele. A oração da comunidade familiar pode tornar-se lugar da recordação comum e recíproca. Uma comunidade é um lugar de lembrança, de recordação, de memória. Temos uma memória, uma história comum. E isso é um valor muito importante. A família também tem uma memória dela. Então, não devemos nos afastar de tudo isso. Eu concluo com a palavra do Papa Francisco: olhar com gratidão o passado, viver com paixão o presente, com paixão e não com tristeza, como uma coisa obrigada, como uma coisa pesada. Não, com paixão. Abraçar com esperança o futuro. Então, por isso precisa de se confessar regularmente e, sobretudo, em vista desse jubileu, confessar cada vez como é um ato de purificar nossa memória viva, nossa memória atual, das coisas passadas antigas, mas das coisas bem recentes. Se confessar e deixar o Senhor purificar e pacificar nossa memória. Amém? Então, que nosso Senhor vos abençoe toda a nossa comunidade, nossas famílias, toda a igreja nesse ano de preparação.